Fala galera, hoje eu vou falar sobre a formação de hábitos. Eu disponibilizo diversas técnicas e métodos aqui no canal para que você possa formar os seus hábitos de sucesso e alcançar os seus sonhos e objetivos. Mas para que essas técnicas e métodos sejam ainda mais efetivos, é importante que você entenda o fundamento desse processo da formação de hábitos, ou seja, como que esses hábitos são formados e o porquê você faz o que você faz. Então, se você não sabe ou não entende muito bem como funciona esse processo de formação de hábitos, fica aí comigo que eu já volto depois da vinheta para te explicar. E aproveita que a vinheta dura alguns segundos e já clica no botão de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Então vamos começar pelo começo. É mesmo, é? Segundo o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, a formação de hábitos tem 3 estágios. O primeiro é um gatilho, o segundo é a rotina, ou seja, aquela atividade que é executada, e o terceiro é uma recompensa. Em uma versão publicada mais recentemente de um livro sobre a formação de hábitos, do James Clear, chamado Hábitos Atômicos, o autor apresenta um quarto elemento, que seria entre o gatilho e a rotina. E esse quarto elemento seria o seu estímulo, a sua vontade. Ou seja, você teria um gatilho, aí você teria o seu estímulo, a sua vontade sendo estimulada, e aí sim você executaria a sua rotina para receber uma recompensa. Independente de qual versão a gente utilize, seja a de Charles Duhigg com 3 elementos ou James Clear com 4 elementos, o que acontece é que para toda ação repetida que você faz, ou seja, para todo hábito que você executa, você tem um gatilho que ativa uma rotina que você faz e ao final dessa rotina você recebe uma recompensa. Para não ficar tão confuso, eu vou te explicar aqui com 3 exemplos de forma simples. Você pode observar na tela com o exemplo de um fumante. Fumar é um vício e vício, por sua vez, é um hábito. A razão para a formação desse vício pode ser diferente para cada fumante. Um pode ter o vício porque gosta, a recompensa dele é aquele gosto da nicotina. Ou um outro fumante pode ser porque ele sempre assimilou o fato de fumar um cigarro com socializar com outras pessoas. Então, dessa forma, sempre que ele ia fumar, ele conversava com alguém. E hoje em dia, para fazer essa mesma atividade, para executar esse hábito, ele precisa fumar. Ou até mesmo que sempre assimilou quando começou a fumar, que quando soltava aquela fumaça, fazia ele parecer misterioso, legal, e assimilou aquela mensagem também na sua cabeça. Para fins desse exemplo aqui que eu vou usar o fumante que usa o cigarro, usa o fumo como uma forma de aliviar o estresse. O que acontece é que essa pessoa entra numa situação de estresse e a primeira reação dela é querer fugir daquilo, é procurar por um alívio. No caso do fumante do meu exemplo, essa pessoa ela anseia por nicotina, mas não só pelo gosto da nicotina ou pela reação química, mas sim pelo fato de que para ele conseguir essa nicotina, ele vai sair dali daquela situação estressante para ir buscar o cigarro e fumar longe daquilo. E após realizar essa rotina de fumar o cigarro longe daquela situação de estresse, ela assimila que a recompensa foi o alívio daquela situação. Uma vez que o subconsciente assimila que fumar vai ajudar aquele fumante a aliviar a situação de estresse, é aí que o hábito começa a ser formado. Porque o que acontece? Você tem aqui um ciclo. O hábito nada mais é do que você repetindo as ações em uma certa frequência. Então você tem o gatilho, que é quando a pessoa está naquela situação de estresse, no caso do fumante. Você tem a rotina, que é quando ele vai fumar o cigarro dele longe daquela situação. E você tem a recompensa, que é o alívio, porque ele escapou daquele momento estressante, daquele estresse mental ou físico que ele ou ela estavam tendo. E aí, uma vez que você está aqui na recompensa, seu cérebro assimila que aquela recompensa é o que você quer na próxima situação de estresse. Então você volta para o gatilho, a rotina, a recompensa. E assim você forma o ciclo do seu hábito, e é assim que forma um vício tão forte, no caso desse fumante do meu exemplo, porque ele assimila que aquela sensação de alívio só pode ser obtida quando ele for fumar um cigarro. O segundo exemplo é de alguém que está entediado ou irritado, e esse tédio, ele ativa um anseio por você querer aliviar aquela situação também. Você não quer se sentir entediado, você não quer ficar irritado, e isso gera, nesse caso, o ato
hábito, a rotina de você ir tomar um drink ou de você procurar alguém para conversar, e a sua recompensa por isso vai ser justamente não se sentir mais sozinho ou não se sentir entediado ou simplesmente liberar aquela sua irritação. O último exemplo e o mais importante pode ser observado naquela pessoa que está frustrada porque não consegue melhorar de vida, não consegue encontrar os hábitos certos para alcançar os seus objetivos. E essa frustração ativa um desejo de querer alcançar a independência financeira, ou o sucesso profissional, ou o sucesso pessoal, ou qualquer outro objetivo que esta pessoa tenha, a visão que ela tenha de sucesso. Então ela executa a rotina de ir até o canal do Organize ou lá no Instagram do luisg.souza e começa a consumir o conteúdo de qualidade que eu disponibilizo lá, com as técnicas e métodos para a formação de hábitos de sucesso. E a recompensa então dessa pessoa é conseguir atingir o sucesso em qualquer área que ela deseja. Então você tem ali, no primeiro momento, o gatilho, que é a frustração dessa pessoa que não consegue melhorar de vida. Você tem a rotina, que é justamente procurar esse conteúdo de qualidade no meu canal. E você tem a recompensa, que é conseguir atingir os seus objetivos, as suas metas, o seu sucesso profissional ou pessoal. E é assim que você forma um hábito de sucesso, um hábito de qualidade. Você sai daqui da recompensa quando você estiver frustrado novamente, ou até mesmo antes de se frustrar, você procura o conteúdo, do conteúdo vai te gerar uma recompensa e assim você forma mais um hábito. Em resumo, a rotina repetida se transforma em um hábito, porque uma vez que a gente recebe uma recompensa, o cérebro cria uma conexão do tipo: opa, gostei daquela recompensa, mas o que foi que eu fiz? Ah, verdade, foi aquela atividade que eu executei. Mas peraí, por que eu executei aquela atividade? Ah, verdade, foi devido àquele gatilho. Mas se é tão simples assim, como é que a gente consegue comer uma pizza toda sexta-feira e já fazer disso um hábito em 2 ou 3 semanas, mas na hora de ir pra academia a gente demora meses às vezes para conseguir um mínimo de 2 vezes na academia toda semana? A resposta para essa pergunta está relacionada ao nível de conforto do hábito que você está tentando formar. Quanto maior for o nível de conforto, mais fácil vai ser de formar esse hábito, e quanto menor for o nível de conforto ou maior o nível de desconforto, mais difícil vai ser para você conseguir formar esse hábito. Eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal que o nosso cérebro ele foi programado por milhares e milhares de anos para que a gente pudesse sobreviver. E por mais que hoje em dia a gente não tem mais dinossauros tentando nos comer vivos, o cérebro ainda ele continua desempenhando a mesma função. A única diferença é que ele se adaptou às ameaças mais modernas, como por exemplo o medo da rejeição. E tendo isso em mente, quando você tenta formar o hábito, por exemplo, de comer pizza uma vez na semana, você está alimentando, sem trocadilhos, o lado protetor do seu cérebro. Você está ingerindo uma comida gostosa, fácil, com diversos estímulos, e isso torna a formação desse hábito muito mais fácil. Por outro lado, quando você começa uma rotina de exercícios, tudo que você recebe no começo é dor. Você não vê nenhuma outra recompensa imediata porque é um processo longo. E isso ativa o instinto de sobrevivência do seu cérebro. Então, quanto mais desconfortável, maior for o nível de desconforto para você formar o seu hábito, mais o seu cérebro vai tentar te sabotar para que você não consiga realizar a formação desse hábito. Por isso que toda vez que eu tenho a chance eu falo, não tem atalhos para a formação de hábito. É algo vagaroso. Você tem que começar aos poucos e não tentar colocar toda aquela carga nas suas costas para tentar já começar, sei lá, ir para academia 5 vezes na semana, logo na sua primeira semana, ou começar estudando 5 horas de conteúdo sobre investimentos para você começar a investir 10 mil reais na semana seguinte, ou qualquer outra loucura que vai fazer com que o seu cérebro diga para você: não aceito isso, eu vou sabotar o seu processo e você não vai conseguir formar esse hábito. Se para formar um hábito, como eu disse aqui, você tem o gatilho, você tem a rotina e você tem uma recompensa. Porém, a recompensa, tudo que você recebe nesse setor é dor, o seu cérebro ele não vai querer voltar daqui para ativar aquele gatilho de novo e fazer a mesma rotina. Ele vai procurar uma
outra rotina para ter uma recompensa mais prazerosa. Porque foi isso que ele acostumou a fazer a sua vida toda, para te proteger de qualquer desafio, para te proteger de qualquer ameaça. Tá, digamos que você está fazendo então tudo certinho para a formação do seu hábito de sucesso. Quanto tempo vai demorar para você formar um hábito? Tem muita gente que defende que para a formação de hábitos são necessários 21 dias. Mas de acordo com um estudo publicado pelo Jornal Europeu de Psicologia Social, realizado pela psicóloga doutora Philippa Lally, da University College London, são necessários entre 18 e 254 dias para a formação de um hábito, sendo que a média geral das pessoas é de 66 dias. Você também pode ler aqui os livros que eu citei para informações mais específicas, uma ideia mais ampla desses dois autores, o Charles Duhigg, com o livro O Poder do Hábito, ou do James Clear, com o livro Hábitos Atômicos. Eu vou deixar os links aqui na descrição, se você tiver o interesse, para que você possa entender um pouquinho mais do assunto na visão desses dois autores. Agora que você já sabe o processo de formação de hábitos, lembre-se sempre, tão importante quanto você formar os seus hábitos de sucesso é você se atentar às atividades que você faz com frequência ou de forma repetida e que parecem inofensivas agora, mas que podem estar formando hábitos que te trarão consequências muito negativas lá na frente. Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo, um abraço e eu vejo você na próxima.